Obrigado, senador. Inicialmente, queria, em nome da ANEEL, agradecer aqui o espaço que foi dado para a ANEEL participar dessa discussão e parabenizar pela iniciativa de abrir o espaço de uma audiência pública para a gente poder debater as questões de política tarifária. Como o senhor colocou na abertura, poderia muito bem fazer o projeto sem a abertura. Então, acho que isso aqui vai engrandecer bastante a tomada de decisões. Bom, como a ANEEL não tem, vamos dizer, competência de formuladora de políticas públicas e política tarifária, a nossa contribuição aqui na audiência é mais no sentido de trazer elementos que auxiliem na tomada de decisão pelo Senado Federal. Então, um primeiro ponto, a gente traz aqui quais são as classes de consumidores hoje, como está a classificação desses consumidores no Brasil. Então, basicamente, eles estão segregados em classe residencial, que é a maior delas, né, todas as residências do país, classe industrial, classe comercial, classe rural, e aí eu abri as subclasses do rural, porque o projeto de lei faz menção às subclasses. Então, hoje a gente não tem essa classificação de turismo, ecoturismo, etc., que isso criar. Então, portanto, a gente não tem dados de consumo que a gente pudesse trazer aqui de maneira mais objetiva uma análise de impacto. Mas fica aqui as subclasses que hoje existem do meio rural. Além delas, a gente tem poder público, né, que é basicamente pessoas jurídicas públicas, iluminação pública, que é a responsabilidade das prefeituras, serviço público, que é basicamente água, esgoto, saneamento, tração elétrica, e o consumo próprio. Então, esse slide aqui é só para a gente fazer uma reflexão que sempre que a gente cria um subsídio para qualquer uma dessas classes, as demais estão pagando. Então, quando a gente fala em criar um desconto para o ecoturismo, o que isso implica é que o consumidor residencial, o consumidor comercial, a indústria nacional vão pagar tarifas mais altas para poder subsidiar o desconto que está sendo conferido, por exemplo, agora ao turismo rural. Então, essa é uma reflexão importante, porque claro que o setor beneficiado tem um benefício claro, mas isso imputa um custo para a indústria, para o comércio, para os consumidores residenciais, e há que ser avaliado se esse custo não é maior do que o benefício ao setor que está sendo subsidiado. Então, só para exemplificar, esse aqui é o orçamento da CDE, que até o Marco comentou na fala dele, é a Conta de Desenvolvimento Energético. É um encargo setorial, pago por meio da tarifa, é o maior dos encargos setoriais. E ele tem por fundamento cobrir uma série de subsídios que existem hoje já no setor elétrico. Então, por exemplo, a gente pega aqui a linha subsídios tarifários, a gente já tem 5,4 bilhões de reais hoje pago pelo consumidor para subsidiar consumidores rurais, consumidores irrigantes, pequenas concessionárias, cooperativas de eletrificação rural. Numa outra linha, a gente tem o consumidor de baixa renda, que também o Marco comentou. Hoje a gente já tem 2,2 bilhões, é o custo que os outros consumidores pagam para o consumidor ter uma tarifa social, subsidiado, tem a condição de pagar a sua conta de luz. Um outro programa de governo, que é o programa Luz para Todos, todos os consumidores subsidiam a universalização nas áreas que têm pouco acesso à energia. Então, isso são 875 milhões no orçamento desse ano. Quando a gente olha a CCC, a última linha ali da tabela, a gente está falando de 7,2 bilhões. Isso, cada consumidor do Brasil paga um pedaço da conta da geração nos sistemas isolados, que é a geração de óleo diesel, etc. Então, quando a gente olha o somatório desses subsídios, a gente está falando de algo em torno de 25 bilhões de reais que são pagos por meio de tarifa. Até o ano passado, a gente tinha uma participação importante do Tesouro Nacional pagando parte dessa conta. A gente tinha previsto no orçamento 11,8 bilhões de repasse do Tesouro Nacional, então isso aliviava, vamos dizer assim, a conta paga pelos demais consumidores. Com toda essa questão fiscal que a gente está vivendo, a impossibilidade do Tesouro continuar pagando parte desses subsídios, tudo isso está sendo agora pago via tarifa de energia elétrica. Então, por isso que a gente traz essa reflexão. São 25 bilhões de reais que hoje os consumidores estão pagando para subsidiar uma série de benefícios e descontos tarifários para diversas classes de consumo. E a gente traz aqui a revisão tarifária extraordinária, que foi feita esse ano, em março. E os dois principais elementos de impacto foram exatamente a CDE, que é tanto pelo aumento dos gastos quanto pela saída do Tesouro, do pagamento, né, desse encargo, e a conta de energia. Então,
quando a gente olha Brasil, todas as tarifas subiram em média 18%, somente em função desse encargo da CDE. Então, quais são algumas conclusões que a gente traz aqui para análise? Já há uma série de subsídios cruzados no setor elétrico, isso pesa bastante. Então, quando a gente cria um subsídio, por exemplo, para um consumidor rural, a gente está dizendo que a indústria nacional vai pagar uma energia mais cara, os comércios, as residências, etc. Os benefícios eles são sempre muito concentrados, então há um interesse muito relevante daquele que é subsidiado em obter o subsídio. E os custos são diluídos. Então, quando a gente olha o impacto de cada medida isoladamente, normalmente a gente chega à conclusão de que vai impactar pouco. Mas quando a gente agrega todos os subsídios, a gente vê que isso impacta de maneira relevante a tarifa do consumidor final. Então, o que a gente bota aqui para reflexão é que a gente tem que sempre ponderar esse benefício concentrado e ver se ele não supera os custos que são impostos aos demais consumidores de energia elétrica. Então, basicamente, era essa a reflexão que a ANEEL queria trazer aqui.